Olá, bom dia! São 6 horas e 6 minutos. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar da Câmara de Vereadores, porque a CPI da Saúde encontra assinatura falsa em aquisição de implementos para leitos de UTI. Vamos falar também do governador Mauro Mendes, que por enquanto ainda existem incertezas quanto ao projeto de reeleição. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, professor Haroldo, nesta segunda-feira. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, jornalista Paulo Coelho. Bom dia a você que nos acompanha bem cedinho. Desejo a todos uma semana iluminada, abençoada, cheia de saúde, cheia de prosperidade. E vamos em frente, vamos embora. Bora lá, pra frente mesmo. Bom dia, Paulo Coelho, seja bem-vindo nesta segunda-feira. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia também, professor Haroldo. E especialmente você que acompanha o A Notícia de Frente. Logo cedinho, né, uma segunda-feira, começando bem a semana e bem informado. Uma semana esplendorosa a você, não é? A sua família. Que seja uma semana especialmente saudável, produtiva e mais ainda abençoada por Deus. Que o zeloso guardador esteja sempre conosco. Amém, que assim seja, viu, Paulo? Olha só, já vou aqui te lembrar que o WhatsApp fica aí parado na tela para você ampliar aquele momento de interatividade aqui conosco. Muitos assuntos e você vai querer participar com toda certeza, viu? E também pode nos acompanhar pelo Facebook da TV Vila Real ou portal Gazeta Digital. E a gente começa essa edição com o professor Haroldo trazendo para a gente as informações principais, os destaques, a manchete do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá então. A manchete principal, ação de recuperação judicial. Delator de Mato Grosso é sócio, oculto de rede internacional de fast food. O empresário e colaborador premiado Alan Maluf teve o seu nome ocultado em um processo de recuperação judicial em uma de suas empresas, em que aparece como sócio em São Paulo. Trata-se da rede norte-americana de fast food Applebee's, famosa na capital paulista e que solicitou recuperação com uma dívida de R$ 34.469.000. Criada em 1980 nos Estados Unidos, a rede possui mais de 2 mil restaurantes ao redor do mundo. No Brasil, a franquia se instalou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No pedido do advogado, especialista em recuperação judicial, Euclides Ribeiro, o nome de Alan Maluf não aparece. Na época, o empresário era colaborador da Justiça para quem entregou todo o esquema de Caixa 2 na campanha do ex-governador Pedro Tax. Está aí mais detalhes no caderno 10, né, na página 10A. Primeira-dama fará cirurgia no dia 13 e Mauro deixa o governo. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, será submetida a uma intervenção cirúrgica na próxima segunda-feira, dia 13, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela será internada no domingo. A expectativa para a recuperação é de 15 dias. O procedimento a que a esposa do governador Mauro Mendes, do União Brasil, será submetida não foi informado pelo staff do gestor. Virginia será acompanhada pelo governador e por familiares. O gestor cumprirá agenda na região do Araguaia até sexta-feira, dia 10, e depois se dedicará à esposa. Para isso, ele se licenciará do cargo. Tragédia, criminoso que escala prédios tem prisão preventiva decretada. Tragédia na Miguel Sutil, motorista de 22 anos morre e 4 passageiros ficam feridos. Eu passei nesse acidente aqui, ó. Aqui? Aí, ó. Esse acidente aqui, Luciana, Paulo, eu passei nesse acidente. Esse acidente tinha corrido há mais ou menos uns 30 minutos. 30 minutos. Ele correu por volta das, salvo engano, 4h30, 5h da manhã. Após ser interceptado por outro veículo, condutor de um Toyota Corolla, foi bem em frente ao Big lá, colide contra bloco de concreto de uma trincheira do Santa Rosa e morre instantaneamente. Outros 4 ocupantes do carro ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá. 3 deles em estado grave. O acidente ocorreu aí por volta das 4h30, tá vendo? Cheguei lá por volta das 5 da manhã, estava passando ali por volta das 5. Imagens do circuito de segurança de comércios locais devem ajudar nas investigações. A vítima fatal foi identificada como João Vitor da Silva Leite, de 22 anos. Capital terá mais 4 usinas termoelétricas, né? Também faz parte aí. E claro,
O Misto Esporte Clube, né, gente? Misto Esporte Clube subiu aqui, ó. Acesso do Misto é exaltado por gestores, já é o primeiro passo na nova fase. Tá bom? É, bom, né? Hã? Especialmente a notícia do Misto aí, o nosso Tigrão voltando para a primeira divisão. Agora o Misto tem comando, né? Tem comando, pegaram com seriedade. Já são os Misto, reflexos da nova direção do Misto, né? Aliás, a propósito, nesse fim de semana aí, o Cuiabá perdeu, o Cuiabá entrou na zona da degola, falar em futebol, né? Bom, é isso aí, gente. Vamos, porque temos muito aqui pela frente e a gente começa falando sobre o governador Mauro Mendes, porque o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, fez algumas declarações em relação à indefinição do projeto de reeleição do governador Mauro Mendes. E claro que nesta seara tem a saúde da primeira-dama do estado, Virgínia Mendes. Vamos ouvir então, vamos saber exatamente com a repórter que vai trazer para a gente aqui sobre os detalhes em relação ao posicionamento ainda indefinido do governador Mauro Mendes. Roda aí o VT. A candidatura do governador do estado, Mauro Mendes, à reeleição ainda é dada como incerta. O governador já chegou a pedir afastamento do cargo por tempo indeterminado para acompanhar a esposa, a primeira-dama Virgínia Mendes, que vai passar por um tratamento sério de saúde. Com isso, o governador agora deve definir junto à família se vai se candidatar de fato à reeleição pelo União Brasil. A informação foi dada pelo ex-secretário estadual da Casa Civil, Mauro Carvalho, que também disse que gostaria de ver o governador disputando a reeleição e espera que a situação se resolva o mais rápido possível. O União Brasil inaugurou a nova sede do partido na noite da última segunda-feira, dia 30 de maio, e a expectativa era grande para a divulgação da candidatura de Mauro Mendes, o que não ocorreu. Enquanto isso, Mauro Mendes, com os senadores Fábio Garcia e Wellington Fagundes e os deputados estaduais Max Russi, Allan Kardec, Carlos Avalone, Nininho, Wilson Santos, Eliseu Nascimento e João Batista, estiveram participando de evento para assinatura de convênios em Campo Verde, município que fica a 140 quilômetros de Cuiabá. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para o jornal A Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia, pelas informações. Bem, olha só, gente, já falamos aqui sobre esse problema de saúde com a primeira-dama e as indefinições vão permanecer, porque professor e Paulo, a primeira-dama, ela vai ficar hospitalizada em São Paulo e ela vai passar por um procedimento cirúrgico no dia 13 de junho. Portanto, nesse momento ainda, nem mesmo o governador vai fazer um posicionamento oficial sobre o estado de saúde da primeira-dama e nem tampouco revelou qual será esse procedimento cirúrgico. O governador segue viajando pelo interior de Mato Grosso e ele só vai falar com a imprensa, com todo o estado, após o procedimento cirúrgico da primeira-dama. Ou seja, até lá então, o professor segue essa indefinição e esse compromisso com a família dele. Exatamente, prioridade zero, né? Eu já disse por várias vezes aqui, vou reiterar o que eu já havia dito na semana passada. Ele deve simplesmente se dedicar à família, se dedicar à Virgínia, pelo menos eu penso dessa forma, né? Esquecer política, tentar pelo menos se afastar para poder se dedicar a essa causa que é nobre e muito mais importante, a meu ver, neste exato momento, no cenário em que a família dele vive, né? Mauro Mendes é líder de um grupo político forte, para não dizer um dos maiores grupos políticos do estado de Mato Grosso, né? Linkados a ele, existe uma série de autoridades, uma série de nomes importantes, né? Ligados à política, e é óbvio que paira no ar uma ansiedade muito grande dos seus pares, né? Uma pressão muito grande de deputados federais, deputados estaduais, senadores, enfim, inclusive neste final de semana o governador Mauro Mendes esteve em Campo Verde entregando lá um recurso importante para a região de 44 milhões de reais, e não foi diferente, continua sofrendo muita pressão política, né? Mas eu acho que esses seus pares, esses seus colegas, né, companheiros de partido, né, dentre eles o próprio Mauro Carvalho, né, Rogério Galo, enfim, todos eles que estão, os quais o próprio governador está ladeado, sempre devem ter
e exercitar cada vez mais a virtude da empatia, né? Se colocar no lugar do governador para poder entender a situação de forma tranquila, né? E, sobretudo, ajudá-lo de uma forma ou de outra durante esse processo, esse período, né? Que eu tenho certeza e tenho fé em Deus que a dona Virgínia, a nossa primeira-dama, vai se recuperar o mais rápido possível. Com certeza, né? A torcida de todos e as orações também, Paulo, cresce aí a preocupação em torno da saúde da primeira-dama, portanto, sabemos que realmente se trata de um episódio muito delicado na vida do casal. E as pressões citadas pelo Haroldo aqui, as pressões políticas, têm peso zero nas prioridades do senhor Mauro Mendes. Aí eu falo senhor porque ele está balizando tudo com o critério pessoal, ele não vai sair dessa seara família que é de grande peso nas decisões dele. Então, esqueçam as pressões, tenha havido, eu fico até constrangido, a tal da vergonha alheia, né? Aliados ali, pressionando, não há que se fazer, há que se ter aquilo que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Eu acho que está faltando um pouco isso de forma interna no grupo do governador. E querem discutir, discutam uma possível via, caso da não participação do Mauro Mendes como candidato ao governo do Estado. Pode discutir isso, porque é uma coisa que é provável, porque eu tenho certeza absoluta que o Mauro priorizará a saúde de sua esposa, se for o caso, se ausentar, se tiver que ficar mais com a esposa, ele vai ficar, e se o projeto político atrapalhar de alguma forma, não haverá dúvida, pelo menos é o que nós conhecemos do governador Mauro Mendes. Então, a discussão pode continuar paralelamente política, mas sem pressão, porque a pressão é justamente a falta de empatia e o governador está certíssimo em priorizar a família. Muito bem, Paulo, obrigada aí pelas suas ponderações em relação a essa situação de extrema delicadeza, né? Olha só, gente, ainda falando sobre esse assunto, tem desdobramentos, né? E agora a gente vai falar então com o repórter Oliveira Júnior ao vivo, porque nesse momento existe até uma certa indefinição. Se o governador Mauro Mendes se ausentar, e aí quem ficaria no lugar dele? O vice, claro, né, Otaviano Pivetta, mas ele poderia ficar? Será que depois haveria algum tipo de impedimento para que ele pudesse compor a chapa com o governador, caso realmente ele vá para a reeleição? Quem vai contar essa história para a gente é o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, bom dia. Conta para a gente por que havia um risco, ou tem risco ainda, de Pivetta não assumir o governo de Mato Grosso e depois ficar impedido de concorrer às eleições 2022? Bom dia, Luciana. Não há nenhum risco, né? Até porque já há uma jurisprudência no país em relação a esse tipo de situação. O vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, poderá assumir o governo do estado temporariamente e não perder a sua elegibilidade para disputar outros cargos eletivos nas eleições de outubro. A dúvida jurídica surgiu com o anúncio do governador Mauro Mendes, que deve se afastar por um período de 15 dias devido à esposa dele, a primeira-dama, né, a dona Virgínia Mendes, que vai se submeter a uma cirurgia no próximo dia 13. E ele vai acompanhar a esposa, lógico, durante a cirurgia e o processo de recuperação. Diante disso, o Pivetta pensou em se licenciar para não ficar inelegível. E com isso, a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Povas, é quem assumiria a função por algumas semanas. No entanto, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do ano passado e publicada em março deste ano, abriu uma jurisprudência, como eu falei anteriormente, para que vice-presidentes, vice-governadores, vice-prefeitos disputem novamente os respectivos cargos, mesmo assumindo temporariamente o poder executivo 6 meses antes do pleito. O recurso era referente às eleições de 2020, quando se tentou tornar inelegível o vice-prefeito de Guajará, no estado do Amazonas, que foi reeleito vice-prefeito, mesmo assumindo algumas vezes a prefeitura de maneira temporária. O atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na época, abriu uma divergência, sendo acompanhado
pela maioria dos ministros da Corte Eleitoral. No entendimento dele, a ascensão temporária do vice, na qualidade de mero substituto do chefe da administração, não se confunde com a condição de definitividade atribuída ao sucessor, sobre a qual, inclusive, recai as desincompatibilizações e inexigibilidades inerentes ao cargo de prefeito, principal gestor da máquina pública. Portanto, Otaviano Pivetta vai sim assumir o governo interinamente, mais uma vez, na ausência do governador Mauro Mendes a partir do dia 12, porque a cirurgia acontece no dia 13, mas o governador deve se licenciar 2, 3 dias antes para acompanhar essa cirurgia da primeira-dama, a dona Virgínia Mendes, que será em São Paulo, portanto, na próxima semana. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta contigo de novo, viu? Bom, falamos já a respeito dessas indefinições e também de Pivetta. Pode assumir, então, porque havia uma certa situação complicada, professor. Quem, então, poderia assumir o governo sem se comprometer, nem ficar de fora, no caso das eleições 2022? Porque aí era uma decisão complicada, né? Muito complicada, mas como bem colocou aí o nosso brilhante jornalista Oliveira Júnior, existe uma jurisprudência no processo, algo que dá condição para que realmente o Pivetta possa assumir, né? Existe uma expectativa muito grande, inclusive, do Mauro Carvalho, né? Ter esse alinhamento também e estar assumindo, né? Caso o Otaviano Pivetta não assumisse. Tem a questão da Maria Helena Povas também. Enfim, é um momento... Mauro Carvalho não pode assumir, não é mais secretário-chefe da Casa Civil, ele Verdade, é o ex-secretário. Ou o Botelho, porque o Botelho vai concorrer ao pleito eleitoral. Verdade, né? eu confundi. Aí também haveria essa dúvida, né? Aí ficaria, então, novamente para presidente do Tribunal de Justiça, só para... Não, corretíssimo, ainda bem que você me corrigiu, eu me confundi aqui, com tantos nomes, uma situação bastante confusa, né? Eu acabei me confundindo também com isso, né? O que importa é o seguinte, né? Cuiabá, Mato Grosso não vai ficar desassistido. Nós teremos aí o vice assumindo com o mesmo alinhamento ideológico, com o mesmo pensamento. As coisas vão andar naturalmente, né? É o copiloto assumindo o comando desta aeronave chamada Mato Grosso. O piloto, Mauro Mendes, se afasta, né? O copiloto assume e eu não vejo problema nenhum nessa situação. Nem prejuízo em relação ao futuro político do próprio Pivetta, né? Que também está nas articulações aí para esse pleito de 2022, né? 2022. Olha, gente, eu disse aqui que o governador segue por enquanto em viagem aí para todo o estado de Mato Grosso, é bem verdade, viu? Eu vou para até um destaque agora do portal Gazeta Digital para a gente sentir como foi o final de semana de muito trabalho, de muita viagem do governador Mauro Mendes. Olha só, ele reuniu, né, inúmeros senadores, 2 senadores, 7 deputados federais, além dos empresários e produtores em Campo Verde, a 140 quilômetros daqui da capital. A comitiva seguiu o chefe do Executivo Estadual em evento de assinatura de convênios com o município, destinando mais de 44 milhões em investimentos para a infraestrutura e a saúde de Campo Verde. Acompanharam Mauro Mendes, os senadores Fábio Garcia, Wellington Fagundes, os deputados estaduais Max Russo, Allan Kardec, Carlos Avalone, Nininho, Wilson Santos, Eliseu Nascimento e João Batista, além de secretários de Estado e autoridades locais. A gente vê bem essa foto aí, todo mundo disputando um lugarzinho para ficar bem aí, viu? Na imagem, juntamente com o apoio ao governador Mauro Mendes. Empresários e produtores da região também participaram do ato de assinaturas com o governador. Entre eles, Era Imagem, né? Vou lembrar que é o principal e maior produtor de soja do país, viu? E na sexta-feira, Mendes esteve nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Torixoréu e Rondonópolis, destinando investimentos pesados, viu? Sempre com foco, principalmente em pavimentações e também obras estruturantes. Ou seja, o governador, mesmo com os problemas particulares em relação à primeira-dama, ele segue viajando. A gente entende dessa movimentação toda, Paulo e professor, o fato de que, mesmo sem uma definição, os encaminhamentos aqui, a postura do governador segue realmente para caminhar, Paulo, para o projeto de reeleição ou não. Nesse momento delicado, ele cumprindo a agenda no interior de Mato Grosso, levando investimentos, reunindo correligionários. A tônica, ou seja, a princípio o cenário desenha. Não, de fato, ele vai sim para a reeleição.
Só que o único fator que impediria isso aí é o fator família. E é esse fator que está sendo avaliado nesse instante. Esse fator será decisivo, para não dizer que já está sendo decisivo para o Mauro Mendes. Vamos torcer, agarrar com Deus, como dizem lá no interior, que transcorra tudo bem no próximo dia 13 da cirurgia da dona Virgínia, porque esse movimento aí, ele sinaliza que o Mauro Mendes está bem obrigado do ponto de vista de apoio político, musculatura política, ações, sendo realmente entregues, obras e tudo mais. Isso tudo não terá nenhum valor se esse fator político não for considerado como positivo, fator família for considerado como positivo para o governador. Ou seja, ele chegar e falar assim, não, realmente aqui eu tenho campo para ir, para caminhar, e aí ele vai caminhar. Aí não é só ele, Virgínia, é a família, são os filhos, tudo mais, todo mundo tem voz de opinião ali dentro. E aí há que se entender esse momento aí. Eu sei, que nem falou aqui o próprio o Oliveira, como a gente está discutindo aqui, já se fala dentro ali do grupo nomes, né? Já se falam nomes, porque para uma eventual desistência do Mauro. E se o Mauro Mendes desistir de concorrer, eu tenho cá comigo que participará do processo de indicação de nomes, talvez nem esteja em palanques, em comícios e tudo mais, mas que ele vai participar das reuniões dentro das limitações dele, sim. Professor Haroldo, fique à vontade, eu posso chamar aqui a charge, justamente ilustra muito bem esse processo eleitoral agora. Não, é isso mesmo. Eu, inclusive, acho que não só as pessoas que estão ao lado do Mauro Mendes, né, que fazem parte do mesmo grupo político, devem ter empatia, mas, sobretudo, até o próprio setor da imprensa também deve deixar com que o próprio governador, Mauro Mendes, ele esteja, né, ao lado da sua esposa num momento difícil como esse que ele vai ter que passar, né? Eu já disse por várias vezes, já conceituei esse momento, né, sob o ponto de vista filosófico, o quanto é difícil a questão da angústia, né? Mas eu tenho certeza que tudo passa, né? E isso não será diferente. Olha só, nesse momento então eu vou aqui para a charge, porque estamos falando aqui do governador Mauro Mendes, do futuro dele político e também das indefinições em relação à majoritária, viu? O apoio do governador. E aí Djamil brilhantemente colocou aí pra gente, olha, para presidente, já decidi, fechei com o Bolsonaro. E aí vem o jornalista, e para senador? Aí o Mauro ali todo aflito disse, anador. Ou seja, está sobrando ainda dor de cabeça, Paulo, para essa definição aí ao Senado? Conta pra gente. Você vê que está todo mundo ali, você viu o Neri outro dia, nessa foto mesmo ali, ó, o pessoal não desgarra do Mauro Mendes ali, porque o pessoal quer o Wellington, o Neri, está querendo realmente, puxando para si. O Neri tem a favor dos seus argumentos aí, não é, que nosso partido progressista foi preponderante para que o Bolsonaro não fosse cassado, por exemplo, quando se falava muito de impeachment do Bolsonaro e tudo mais, o PP, realmente, os progressistas tiveram total papel muito importante naquela ocasião lá, mas foi um conjunto do PP, isso não foi, agora isso não é considerado pelo Mauro Mendes aqui. O Mauro Mendes, na minha avaliação, tem uma propensão, uma vontade particular, vamos chamar assim, de apoiar o Neri, o projeto do Neri, pelo grupo do Mauro Mendes. Né? Tá ali o pessoal do agro, tem o pessoal que é do municipalismo também ali, bem forte, ao contrário do Wellington. O Wellington, a única pressão que há sobre o Mauro Mendes para definir apoio ao Wellington é a questão partidária. A única pressão que há, e é a que vai fazer efeito, pelo menos no papel. Agora, existe toda uma turma imbuída aí por conta do Neri. O Neri fala assim, que não acredita em traição, né? E eu nem sei se seria traição, afinal de contas, no lugar do governador, ele tem que fazer o que é legal. E o que é legal nesse momento é a aliança com o PL, que é do Bolsonaro, inclusive. A gente não pode esquecer o seguinte, um dos maiores incentivadores da campanha, né, dessa campanha do Neri ao Senado é o próprio Mauro Mendes, sempre foi. Não só ele, como o próprio Braulio Maggi, né? Então ele sempre incentivou, construiu, fez as articulações necessárias para que realmente o Neri fosse candidato ao Senado. Isso é fato e é perceptível pelo menos no meio político, né? O problema é que Mauro Mendes está entre a cruz e a espada,
de um lado, exatamente, né, abandonar aquilo que ele ajudou a construir, no caso a candidatura do Nery, de um lado isso, e do outro lado uma pressão fortíssima, né, e ele sabe que, sob o ponto de vista de vantagem política, musculatura política, para ele é muito mais interessante estar ao lado do PL, do Bolsonaro, do Wellington Fagundes, né? Então, é exatamente aí a grande dúvida que Mauro Mendes está passando, né? E vai perdurar isso, ele vai levar isso, caso ele seja candidato, até o final, né? E nós não teremos claramente, pelo menos eu acredito dessa forma, pode ser de forma para a população uma determinada posição política, né? Mas no fundo ele vai jogar com os dois lados, porque o político ele não quer perder, né? Ele tem no seu DNA exatamente essa questão do oportunismo, ou seja, ele não quer perder nem de um lado e nem do outro, ele quer ganhar sempre, né? Então, para ganhar sempre, ele tem que amansar de um lado, amansar do outro e levar essa conversa com muito traquejo político, né, até o final da eleição. Eu quero só acrescentar uma coisa, não existe bolsonarista raiz nesse processo todo, não. Não tem apaixonados por Bolsonaro nesse processo todo, não. Quando eu falo do processo todo, estou falando dos dois candidatos aí, a pré-candidatos ao Senado, Nery e o Wellington. O Nery, agora, por conta dessa alegação, o PP estava junto, aí, mas assim, já houve críticas muito fortes do Nery para com o Bolsonaro. Só que não tão fortes como as do Wellington. O Wellington, ele é aquele assim, ó, eu estou do lado daquele que está no governo, que está governando, né? Tanto que já foi Lula, ele já foi Dilma, já foi Temer, ele é quem está no poder, não é? Aqui, na questão propriamente do estado de Mato Grosso, nessa questão do Senado, vamos pegar aqui as figuras do governador Mauro e do Wellington Fagundes. Ninguém é bobo de dizer que ali é uma fidelidade, são amigos de longa data, porque não são. Se dá um clique nesse aparelhozinho aqui, ó, no Google, você vai achar a campanha próxima passada que teve, onde ambos trocaram farpas, e não foram fracas farpas, foram fortíssimas, de acusações, de dedo na ferida. Quer dizer, cadê a coerência, não é? Vamos falar a verdade, vamos abordar as coisas como elas são. Será que o eleitor estaria de mente aberta para aceitar isso? Uma espécie de aliança que agora, vamos fingir que estamos bem na foto, sendo que num passado não muito distante haviam trocas de farpas, não é? Então, o eleitor está muito atento e tenho certeza absoluta que isso será considerado se houver a disputa aí por parte do governador e do Wellington na mesma chapa. Olha só, existe até, professor, não quero interrompê-lo, mas existe até agora uma certa inflamação, o clima está esquentando também com Arthur Lira e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por conta das indefinições aqui de Mauro Mendes, viu? Vou trazer isso porque até um destaque aqui do jornal A Parte, colocando muito bem esse clima esquentando. Já temos aí na tela o A Parte desta segunda-feira para a gente entender o quanto isso acaba movimentando a cúpula do Centrão. Olha só, a indefinição sobre o projeto majoritário em Mato Grosso acirra tantos os ânimos que a disputa entre PP e PL já bateu em Brasília, mais precisamente na cúpula nacional dos dois partidos, e deu motivo para uma troca de farpas entre o chefe da Casa Civil do governo, Ciro Nogueira, PL, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, dois pesos pesados na estratégia política bolsonarista. Logo mais abaixo é guerra. O impasse no estado joga gasolina na fogueira e torna difícil o entendimento entre as duas forças do Centrão, que dão base eleitoral para Bolsonaro. Nery Geller e Wellington Fagundes tentam fechar a chapa bolsonarista em Mato Grosso, montada ao redor da reeleição de Mauro Mendes. Professor, ou chega até em Brasília, então... É óbvio, é porque o Mauro Mendes, ele é uma peça importantíssima no jogo político, né? Todo mundo sabe disso e está em céu de brigadeiro, está com a bola na marca do pênalti sem goleiro, né? Mas do jeito que as coisas estão caminhando, né? Eu não duvido absolutamente nada, tá? É uma hipótese, estou jogando com uma simulação hipotética aqui, né? De um recuo por parte do Mauro Mendes por conta de uma série de fatores, dentre eles o mais importante, a questão do problema da Virgínia, né? Ele recua, o Wellington Fagundes sai candidato ao governo do estado de Mato Grosso, né? E aí o problema do Nery já não é mais o Wellington, é a Natasha, né? Passa a ser a Natasha
Slessarenko, na própria convenção, que está crescendo e crescendo muito, né? E vai atrapalhar aí o projeto do Nery, que vem sendo construído há anos, né? Então, eu acho que esse jogo pode mudar da noite para o dia, muito rapidamente, em função das coisas que estão acontecendo. Né? Totalmente. É apenas uma hipótese, né? Ah, o professor está falando bobagem. Dentro do universo da hipótese, né, cabe-se absolutamente tudo, desde que tenha um fundamento lógico. Porque a Natasha, ela não desistiu, ela tem essa ideia do Senado na cabeça, em que pese o seu dirigente máximo, que é o Max Russi, dizer que nós estaremos com Mauro Mendes. Entendeu o que ele quer dizer? Com Mauro Mendes. Mas e se o Mauro Mendes, hipoteticamente, não estiver participando? Exatamente, muda tudo. Muda tudo. Exatamente. E aí vai acontecer o quê? Não é? Aí muda tudo. Aí as regras podem ser outras, não é? Obrigada, Paulo. Obrigada, professor. Olha, o tempo avançou aqui, 6 horas e 40 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas olha, já vou aqui te antecipar. Na volta ainda tem CPI da Câmara, tem RGA que volta a ser discutida lá na Assembleia Legislativa, viu? Enquanto isso, ficamos com imagens da Avenida Miguel Sutil, bem ali na rotatória. E parece que o tempo vai ser um pouquinho mais fresco hoje, hein, gente? Voltamos em instantes.